Peguem suas Bíblias e abram em Êxodo, capítulo 32. Temos 3 histórias que vamos examinar. Êxodo 32, marquem também 1 Samuel 13. Eu lhes darei a terceira história depois. Tenho o emocionante privilégio de falar com você sobre a importância da demora. E a depressão entrou na sala. Eu senti acontecer, houve uma mudança, é um milagre. Quantos aqui, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse te dar $1.000 hoje ou 2.000 em 30 dias, quantos esperariam os 30 dias para receber os $2.000? Há valor na demora. Eu disse que se eu fosse capaz, eu acrescentei isso. Não fiz isso no TwinView. E sim, estou dizendo isso agora. Se eu pudesse, $1.000 hoje, 2.000 em 30 dias. A maioria de nós esperaria 30 dias. Por quê? Entendemos que mais é melhor. No reino, a demora sempre traz ganho. Mas ela é mais importante do que isso. Ela não é só para ganhar ou dar um impulso. O Senhor causa algumas demoras para que possamos ver o que está em nosso coração. Coisas que Ele vê e que nós não sabemos que está lá. Muito bem. Vamos ler a Bíblia e então talvez fará sentido. Então vamos orar para que Deus se apresse. Eu gosto de respostas rápidas. Vamos ler várias histórias, vou ter que abreviar e pular um pouco. Acompanhem comigo. Quantos têm suas Bíblias? Peguem suas Bíblias, deixe-me ver. Levante-as. Êxodo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam-os para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou na forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que o tiraram de vocês do Egito. Cara, isso é burrice. Eles disseram: quanto a Moisés, que nos tirou da terra do Egito. E momentos depois, há um bezerro de ouro. E eles anunciaram: esse é o Deus que nos tiraram. Eles acabaram de fazer. Agora. E ele foi o que tirou eles do Egito ontem. Sinceramente, a idolatria é tão estúpida assim. Mas para que você não pense que estamos livres da idolatria, no Novo Testamento, a idolatria é chamada de cobiça. A idolatria é chamada de cobiça. A cobiça é a idolatria no Novo Testamento. Para entender como ela se encaixa no escopo das coisas biblicamente, você ouvirá a frase ou a palavra idolatria e adultério ou fornicação muitas vezes na mesma frase. Porque a idolatria é no espírito, o que o adultério é no natural. E muitas vezes, um pecado segue o outro, pois quando um valor se perde por causa do materialismo, ele também é enfraquecido na área moral, ou vice-versa. Esse não é o assunto de hoje. Vocês estão bem? Sei que parecem animados e mal consigo me conter diante de vocês com o privilégio de falar sobre a demora. Mas vou lutar com isso. Tenho mais uma chance de tentar isso. Já tentei 2 vezes. Tenho 2 tentativas. Essa vai ser pelo menos um ponto. Muito bem, vamos continuar. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Eu não sei se ele está tentando cobrir o que fez, o quê,
Mas ele constrói um altar e anuncia, vamos celebrar ao Senhor. Deus não compartilha o trono com bezerros de ouro. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Mais uma vez, não temos tempo para ver todo o diálogo, mas esse é um dos meus capítulos mais divertidos da Bíblia. Porque Deus diz a Moisés, o seu povo que você tirou da terra do Egito. E os versículos seguintes, Moisés está falando com Deus. Espere, esse não é o meu povo, esse é o seu povo. Eu não os tirei da terra do Egito, você os tirou da terra do Egito. Então ele continua a orar e a pedir misericórdia para um povo que estava prestes a ser destruído. No versículo 14, o Senhor desistiu do mal que dissera que faria ao seu povo. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que há momentos, há coisas que estão para acontecer, que o Senhor, pela integridade do seu coração, Ele quer interromper isso que está acontecendo. Quantos entendem que o pecado requer julgamento? E um julgamento foi declarado contra algo específico. Se não houver ninguém para orar, isso acontecerá. O que Deus quer? Alguém para orar. Espero que isso faça mais sentido daqui a pouco. Vamos para a próxima história. Em 1 Samuel, capítulo 13. Sabe, quando Moisés desce, ele confronta Arão por ter construído esse bezerro de ouro. E Arão lhe diz, joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Será que ele achava que Moisés ia cair nessa? Joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Essa é a inteligência da idolatria. 1 Samuel 13. Israel está cercado pelo exército filisteu. Eles são menores em número. O exército está com medo. Ao ler o capítulo, você verá que alguns dos soldados estão escondidos em cavernas, outros estão escondidos em valas, através de arbustos. Onde quer que possam esconder? Há um grupo seleto que está com Saul e eles estão começando a ir embora porque estão ficando com medo. O versículo 8 diz, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios da comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Samuel respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus entrarão em Gilgal e não busquei o Senhor. O que está acontecendo aqui? Vou lhe dar um pouco de contexto. Em primeiro lugar, era ilegal que Saul, um rei, não um profeta, não um sacerdote, um rei, ofereça essa oferta específica ao Senhor. É ilegal, é proibido. Ele ofereceu um sacrifício ilegal. Por que ele fez isso? Ele nos disse, número 1, porque o povo estava se dispersando. Você notará que tanto Arão quanto Saul, o pecado deles começou com o temor dos homens. Arão estava sob a pressão dos líderes que queriam que ele fizesse um bezerro de ouro. O medo da opinião das pessoas, e nesse caso o povo estava se dispersando de mim. Ele já estava demonstrando muita insegurança como líder. Agora, sempre que o Senhor expõe nossas inseguranças, Ele está nos fazendo um favor. A insegurança é a segurança errada, exposta. Número 1, as pessoas estão se dispersando. Número 2, Samuel, o profeta. Você não veio quando você disse que viria. Percebeu que alguém não está assumindo a responsabilidade por suas ações? Você não veio quando você disse que viria. E número 3, o exército filisteu estava preparado. E eu queria fazer a coisa espiritual
e oferecer um sacrifício. Nenhum temor de Deus ao oferecer essa oferta ilegal, um sacrifício ilegal ao Senhor. Em ambas situações, temos uma demora causada pelo Senhor. Agora, por que o Senhor queria causar uma demora? Não é uma punição. Quando uma vitória é adiada, algo pelo qual oramos, algo pelo qual lutamos, e não vem no tempo que achamos que deveria vir, não veio no tempo que pensamos ser a promessa, quando é adiado, o que acontece? Coisas que estão em nós vêm à tona e que não sabíamos que tinham em nós. Todos os tipos de acusações, o que temos aqui com Saul. A culpa é sua, Samuel, porque você não veio quando disse que viria. Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão, não sabemos se Moisés está vivo, vimos o fogo, os relâmpagos, na monte onde Moisés subiu para estar com Deus, não sabemos se ele está vivo, não podemos ficar aqui para sempre. Faça-nos um Deus que nos levará daqui à terra prometida. Qual é o ponto? O ponto é que as coisas estavam no coração dos filhos de Israel e em seu coração quando saíram do Egito, na terra que adorava todos os tipos de falsos deuses. Quando saíram, ainda tinha o Egito em seu coração. E foi a demora que trouxe isso à tona. Por que Deus faria isso? Sabemos que seu coração não é envergonhar, culpar ou qualquer uma dessas coisas. Isso nunca nos ajuda. Ele expõe o que está em nosso coração para que eu possa confessar. Porque quando eu reconheço o que não via antes e vejo e reconheço, confissão é concordar com Deus. Reconheço, agora tem a graça para abandonar. Ele diz, confesse e abandone. Deus, em sua misericórdia, permite que a demora para que eu veja algo que eu não poderia ter visto sem a demora. Para que eu possa concordar com Deus, confessar e abandonar. E Ele fortaleceu o alicerce sobre o qual Ele pode construir algo mais significativo do que antes. Mas se eu continuamente reagir à demora, culpando as pessoas, a culpa é delas, você não veio quando você disse que viria. E a lista continua. Deus conversou com Adão e Eva, e depois que eles comeram do fruto proibido, ele conversou com Adão e perguntou, o que você fez? Ele disse, foi a mulher que você me deu. O Senhor falou com Eva e ela disse, o que você fez? Ela disse, foi a serpente, negando a responsabilidade. Ao negar a responsabilidade, atrasamos nosso próprio progresso. O mais louco é que todos nós odiamos a demora. Eu gosto de respostas instantâneas, gosto da resposta mais rápida possível. Não sou fã da demora. Mas o que acontece quando eu não assumo a responsabilidade pelo que Deus está fazendo é que eu atraso. E acrescento o meu atraso à demora de Deus. Você não pode acelerar o processo de Deus, mas pode desacelerá-lo. É uma questão de senhorio. Eu lhe perguntei, $1.000 hoje ou $2.000 em 30 dias? Como você sabe que $2.000 virão em 30 dias, você pode agradecer hoje. Isso é lógico. Sim? Você pode sentir grato hoje, antes do tempo. Quando ele diz para agradecer em tudo, isso é lógico do ponto de vista do reino. É um raciocínio divino. É claro, ele está no comando, ele é o Senhor soberano. Estou andando em obediência. Em 30 dias tudo será melhor do que hoje. É claro que eu darei graças hoje. Em ambas as histórias que lemos, o temor dos homens é o cerne da questão. E as demoras que ocorreram, a demora de Moisés e a demora de Samuel, trouxeram à tona coisas no coração do povo de Deus que eles não teriam visto de outra forma. Esse é o ponto que eu estou tentando enfatizar, que quando há uma demora, a ansiedade é como se fosse a causa da demência espiritual. A ansiedade é o que faz com que nós, como um povo, esqueçamos as promessas de Deus, esqueçamos o que Ele nos fez, não nos lembramos tão claramente dos testemunhos do Senhor. Todas essas coisas aumentam quando há uma demora.
E aprender a simplificar nos períodos de demora é fundamental. Acho que ser capaz de simplificar minha vida, evitando um desgaste, é garantir que eu me mantenha ancorado no que Deus disse, volto aos mesmos versículos várias vezes, as mesmas orações, as mesmas disciplinas de vir diante do Senhor, confessar o que Ele prometeu, declarar o que Ele prometeu. Essa batalha pelo coração e pela mente é enorme em época de demora. E pode parecer que não há progresso. Mas o progresso é o fato de eu não ter mudado o assunto. O progresso é o fato de que eu me mantive fiel ao que Deus disse. Sabe, a coisa que me referi provavelmente duas vezes nos últimos anos é o fato de que o Senhor está constantemente nos medindo. O teste do Senhor. Não é um teste, você sabe, para punição ou algo assim, mas é para ver a medida do que podemos carregar. Ele está procurando fazer com que sua glória repouse sobre um povo de uma forma tão significativa. Mas o peso de Deus em um alicerce frágil o quebrará. E não é um quebrantamento que é humildade. É um quebrantamento que é humilhação. E há uma diferença. O peso de Deus que Ele está procurando colocar sobre as pessoas, porque há uma igreja gloriosa. Haverá uma igreja gloriosa. Jesus está voltando para buscar uma noiva cujo corpo está em igual proporção à sua cabeça. Não é um quebra-cabeça que ele vai montar no céu. Há medição constante. Mas você não veio quando disse que viria. Os lucros que esperou no começo do mês. Mas quando eu estava orando e jejuando, isso foi o que eu senti que o Senhor disse. E ainda assim não aconteceu. Ele vê em mim o que eu não vejo em mim. Ele vê a beleza, eu não a vejo. Ele vê o que precisa ser mudado. Talvez eu veja um tanto, ele vê tudo. Em sua bondade, ele me coloca em situação para que eu possa ver o que ele vê. Porque se eu vir o que ele vê, poderei concordar com o que ele diz. E se eu concordar com o que ele diz e fizer a confissão, terei a graça de renunciar. Tudo bem, eu tenho mais uma chance.